Hoje nós vamos conversar sobre a rotina real de um gerente de negócios agro. Eu vou contar para você como é a minha rotina do dia a dia. Hoje eu sou gerente de negócios de uma instituição financeira. Eu fui promovido a gerente de negócios em janeiro de 2024. Então completou em janeiro agora 2 anos que eu tô nesse cargo. 2024 inteiro, 2025 a gente iniciou 2026, exatamente. Completou 2 anos então que eu tô nesse cargo. Eu vou contar para você um pouco da rotina nossa, as metas, a pressão, o campo de trabalho. Se você está ingressando numa instituição financeira, talvez como assistente, tal, pensa em seguir carreira, o gerente de negócios é o segundo passo que normalmente as pessoas trilham depois que ingressam numa instituição financeira. Só para você entender um pouquinho na hierarquia, quando nós olhamos para uma agência, seja de cooperativa de crédito, seja de banco comercial, o topo da hierarquia é o gerente geral, que é quem cuida do resultado da agência. Só que a agência é composta por carteiras. Carteira pessoa física agro, carteira pessoa física urbano, carteira PJ. Cada uma dessas segmentações pode ser dividida de acordo com a renda, alta renda, média, baixa. E cada carteira dessa possui um gerente específico daquela carteira. E o gerente daquela carteira é responsável pelo resultado da carteira dele. Então, o gerente geral responsável pelo resultado da agência, mas para que a agência bata as metas, os gerentes de carteira precisam dar resultado nas suas carteiras respectivas. Eu sou um gerente de negócios hoje, então na prática funciona assim. Todo ano é colocado ali o que nós chamamos de planejamento comercial. Planejamento comercial, nele contém as metas que nós precisamos entregar no decorrer do ano. Essas metas é dividido por mês, tá? Então, normalmente no último trimestre ali do ano anterior é realizado o planejamento comercial para o ano seguinte. E dentro desse planejamento terão os indicadores de cada gerente de negócios e cada indicador tem a sua meta que você precisa entregar. Eu vou dividir para você que você compreenda um pouco mais. Primeiro eu vou falar a respeito do crédito, do ciclo do crédito, e depois eu vou comentar a respeito dos produtos e serviços, tá? De um modo geral. Então vamos começar pelo crédito. O ciclo do crédito, fui lá, prospectei, abri uma conta, trouxe essa conta para dentro. Primeira coisa, eu preciso captar dinheiro, porque a cooperativa precisa ter dinheiro para emprestar, certo? Esse dinheiro vem da onde? Das aplicações dos outros sócios. Então, uma instituição financeira nada mais é que um intermediador financeiro, né? Das pessoas que está sobrando recurso com as pessoas que precisam de recurso. Então, em primeiro lugar, eu preciso captar, eu preciso atingir as minhas metas de depósito, porque se eu não captar, eu não tenho dinheiro para emprestar. É a questão da liquidez e tal. Normalmente tem dinheiro, tá? Só preciso entender, preciso que você entenda como funciona a coisa. Depois que eu emprestei, depois que eu captei, agora eu preciso emprestar esse dinheiro. Então eu vou encontrar tomadores de crédito, vou fazer propostas, subir operações, aprovar essas operações. Aí eu vou emprestar esse dinheiro que eu coloquei para dentro. Inclusive a carteira de crédito é aquilo que mais dá rentabilidade para uma agência. Emprestei esse dinheiro, depois eu preciso receber, tá? Porque se um contrato fica inadimplente, ele sai da minha receita. E eu gero menos resultado do que eu poderia gerar se eu recebesse todos os contratos que eu emprestei, né? Então só aí nós já temos 3 indicadores que nós precisamos chegar: o indicador de depósito, o indicador de crédito e o indicador do que nós chamamos de NAD 15. NAD 15 são as parcelas vencidas de até 15 dias. Esses indicadores, que fazem parte do ciclo do crédito, precisam ser entregues.
Ok, nós falamos a respeito do crédito. Agora vamos tratar dos produtos e serviços. Produtos e serviços dão muita rentabilidade para as agências, por isso que eles são fomentados. Então, nós temos aqui os seguros de um modo geral, principal ali, seguro de vida. Toda instituição vai ter a meta do seguro de vida, seguro residencial, seguros, no caso do agro, de maquinários, seguros da lavoura, no caso de empresários, seguro empresarial, o seguro de vida em grupo, aquele seguro que você faz para os seus funcionários. Temos também no produto e serviço consórcio, que dá muita rentabilidade, ele é bem fomentado dentro das instituições. Então, esses produtos e serviços, eles compõem a gama de produtos que o gerente de negócio tem para comercializar, para poder rentabilizar a carteira dele. Então, na prática, por exemplo, as minhas metas, eu tenho meta específica de seguro de vida, meta específica de seguro residencial e meta específica de consórcio. Os outros não tem um indicador ali que ele vai estar apitando, tipo, ó, você precisa vender, vender, vender. Não tem. Só que a comercialização deles compõe na rentabilidade da agência. Se a agência, o resultado financeiro é grande, eu vou ter um PPR maior. Então, todos os produtos e serviços são importantes serem comercializados pelo gerente de negócio. Então, o gerente ele tem as metas voltadas a captação, empréstimo, receber, e ele também tem as metas voltadas aos seguros, consórcio, enfim, os produtos e serviços de um modo geral. Então, na prática, a rotina de um gerente de negócios é, primeiro que, pelo menos na instituição que eu trabalho, nós temos muita liberdade, que é a liberdade de olhar para o nosso planejamento e traçar estratégias para que você consiga entregar. Então, você vai trabalhar com a base que você já tem ativa, você vai dedicar um tempo para girar a sua carteira, para entender as demandas, as necessidades daquelas pessoas que já têm a conta com você. Você vai destinar outro tempo para prospecção, para trazer contas novas, para trazer pessoas que hoje trabalham somente na concorrência. Você vai precisar dedicar um tempo para entender como que está a inadimplência da sua carteira, quem você precisa ir atrás, quem ainda não pagou. Você também vai precisar dedicar um tempo para entender as demandas que o seu assistente não conseguiu finalizar e vai precisar de você. Então, é uma gestão do tempo e cada gerente de negócio faz de uma forma diferente, porque a nossa atribuição, a nossa responsabilidade é entregar o planejamento comercial. Então nós precisamos deixar o máximo de trabalho operacional, administrativo para o nosso assistente e focar naquilo que é o comercial, que é o contato com o produtor, que é, eu digo produtor porque eu sou gerente agro, tá? Mas é um contato com o cooperado. É você tá onde o seu cooperado tá. É você construir um relacionamento. É você ser bem visto para ele, prestar um bom atendimento. Porque quando ele precisar de alguma coisa, ele vai lembrar de você. E se ele confia em você, quando ele precisa, enfim, de alguma opinião, algo nesse sentido, ele vai confiar na sua palavra. Então você precisa construir esse relacionamento. Para isso você precisa de tempo, por isso que você tem o seu assistente. Então o gerente de negócios, ele tem que fazer a gestão do tempo para ele conseguir administrar a base que ele tem, receber todos os dinheiro, todos os créditos que ele liberou e ainda trazer mais gente para dentro da cooperativa que ele está trabalhando. O gerente de negócio tem disponibilidade de sair, não precisa ficar só dentro da agência. Ele fica quando achar necessário, ele sai quando ele achar necessário. É mais interessante que ele saia o máximo possível, inclusive. Então, o gerente, depois que entende as suas atribuições, ele começa a organizar a semana. Aí cada um vai fazer de um jeito diferente. Alguns definem, poxa, de manhã eu vou girar minha carteira, à tarde eu vou a campo. Outros definem um dia específico, ou dois ou três na semana, para sair a campo e os outros dias ficar dentro da agência. Então isso é muito individual, vai da experiência de cada um. Claro que eu estou dizendo a instituição que eu trabalho, né? Porque talvez a instituição
que você pode vir a trabalhar seja um pouco diferente, talvez o gerente goste de centralizar um pouco mais nele, ter um pouco mais de controle. Eu não gosto muito disso não, eu gosto muito da liberdade. Eu preciso de liberdade para trabalhar, senão não funciona. Então, poxa, vou mudar de instituição, vou entender qual que é a forma dela de trabalhar. Se eu não tiver liberdade, eu não vou conseguir desempenhar. Então, basicamente, essa é a função do gerente de negócios, é entregar o resultado daquela carteira específica, daqueles itens que foi traçado o planejamento comercial. As metas são desafiadoras, sim, mas são metas atingíveis, mas não são atingíveis de braço cruzado. Elas são atingíveis através da busca contínua ali por você trazer novos negócios para dentro da cooperativa. E tem desafio, porque existe, né, meio que um senso comum que é mais tranquilo você trabalhar numa cooperativa de crédito do que trabalhar no banco comercial. De certo modo, isso é real, mas não significa que seja fácil, não significa que não tenha cobrança, não significa que não tenha meta, não significa que não tenha pressão. Pelo contrário, tem tudo isso. Tá? A diferença é que não sei diferença porque eu nunca trabalhei em banco comercial, tá? Mas o que eu posso afirmar da cooperativa é que as metas que são estipuladas são desafiadoras, mas são atingíveis. Mas você precisa gerar resultado. Não tem muito o que fazer. Você é medido pelo reloginho. Se o gestor olha, vamos dar uma olhada como é que estão os gerentes de carteira e pegam os seus reloginhos ali. O reloginho que eu digo é porque ele tem um indicador que ele vai subindo conforme você vai comercializando os produtos até chegar em 100%. Então, se o gestor olhar para o seu reloginho ali e tiver muito ruim, a sua média estiver lá embaixo, vai ficar um pouco feio para você. Talvez um indicador ou outro que você vai precisar dar o foco, tal, aí beleza, entende? Então é um trabalho de gestão mesmo, né? É uma microgestão ali comparado com a agência, que na agência você olha o macro, você olha o todo, todas as carteiras. Mas o gerente de negócio precisa entregar resultado daquela carteira dele em específico. Então é um trabalho desafiador, mas é um trabalho muito bom, é um trabalho dinâmico, é um trabalho sim que tem pressão e tem desafio. Para as pessoas que são movidas a desafio é excelente. É um trabalho que você entra em contato com as pessoas todos os dias, toda hora, o tempo todo. Você precisa ter essa ciência. É um trabalho que remunera bem. Eu fiz um vídeo, inclusive, esses dias falando a respeito da remuneração. Falei de todos os cargos, mas o gerente de negócio remunera bem, bem mais do que a média das pessoas do Brasil ganham. Então, para mim, compensa. Esse foi um panorama geral desse cargo. Se você quer saber alguma coisa em específico, coloca aqui no comentário, comenta aqui embaixo, que assim que possível eu vou responder você. É isso, até o próximo vídeo.